Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, o seu podcast de teologia e assuntos afins. Esse é o episódio de número 12 e hoje nós vamos continuar a falar sobre os argumentos para a existência de Deus. No episódio passado nós falamos sobre os argumentos cosmológicos para a existência de Deus. Existem vários argumentos cosmológicos, a gente focou mais no argumento cosmológico Kalam, mas também demos uma pincelada em dois outros. Hoje nós vamos falar sobre o argumento teleológico para a existência de Deus. Também existem várias versões desse argumento, mas eu vou fazer uma espécie de uma síntese deles aqui, já que todos eles são parecidos, eles são de uma mesma família de argumentos. Antes de começar, você já sabe, se você está ouvindo esse episódio no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, e ativar o sininho de notificações. Se estiver ouvindo em alguma outra plataforma de vídeos ou de podcasts, também não deixe de divulgar este trabalho. Você também pode ajudar esse podcast financeiramente fazendo um pix para a chave davicaldasb, esse B é de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. A palavra teleológico, que vem de teleologia, é uma palavra grega formada por dois termos, o logia, que vem de logos e pode significar várias coisas, entre elas estudo, e a palavrinha teleios, que significa fim, finalidade, objetivo. O argumento teleológico possui esse nome justamente porque observa que as coisas do universo, incluindo o próprio universo, parecem possuir uma finalidade. Na verdade, o argumento vai mais longe, ele não fala apenas da finalidade que as coisas no universo parecem ter, mas também da sua complexidade e da sua funcionalidade. Podemos falar aqui em três níveis de análise do argumento em relação às coisas que existem: o nível do universo, o nível do planeta Terra e o nível dos próprios seres vivos, em especial o ser humano. No primeiro nível, o nível do universo, é interessante destacar que o universo só existe do jeito que ele é hoje por conta de uma série de constantes matemáticas. O que são essas constantes matemáticas? Bem, quando nós expressamos as leis que regem o universo em fórmulas matemáticas, muitas delas possuem alguns números que são constantes. E são justamente esses números que, se fossem diferentes, fariam com que o universo não fosse da maneira como ele é hoje. Alguns exemplos de leis que possuem essas constantes são a força gravitacional, a chamada força forte e a chamada força fraca, que operam dentro do átomo, a força eletromagnética, a velocidade de expansão do universo, entre muitas outras. Em todos esses casos, essas constantes são finamente ajustadas, ou seja, se o número fosse um pouquinho diferente, o universo seria tão distinto do que ele é hoje que não haveria nenhuma possibilidade de existência de vida. E é importante destacar aqui que esse ajuste fino do universo precisou estar presente no universo desde o seu início. Se as constantes fossem diferentes desde o primeiro segundo de existência do universo, já não existiria nenhuma possibilidade de existir vida nesse universo. Esse fato é bem conhecido dos cientistas modernos e é chamado justamente de ajuste fino ou sintonia fina do universo. Passando para o segundo nível, o nível do planeta Terra, nós também temos várias condições bastante específicas para que exista alguma vida nesse planeta. Podemos mencionar aqui rapidamente questões como a taxa de oxigênio e de CO2 na atmosfera, a existência de água, a existência de fotossíntese das plantas e das algas, a distância da Terra em relação ao Sol e à Lua. Em suma, há uma série bem grande de características que o planeta Terra tem que possibilita a vida. Se essas características não existissem, se elas fossem diferentes, provavelmente não existiria vida na Terra. Finalmente, passando para o terceiro nível, nós temos os seres vivos, em especial o ser humano. Pense, por exemplo, no corpo humano. Nós temos uma série de sistemas, órgãos, tecidos e células. Cada um desses componentes possui uma funcionalidade e uma finalidade, e juntos, de uma maneira bastante complexa, eles atuam no sentido de preservar a nossa própria vida e preservar a vida da nossa espécie. Evidentemente, tudo que eu estou dizendo aqui é um grande resumo. A minha intenção é que o ouvinte atente para o fato de que o universo, a Terra, os seres vivos e o ser humano em especial
estão estruturados com milhões, bilhões, trilhões de componentes que atuam conjuntamente de uma maneira muito complexa para alguns fins bastante específicos. Eu também quero que o ouvinte tenha em mente que, para que exista vida, é necessário uma série gigantesca de fatores e características específicas, não só no universo, como também na Terra e entre os próprios seres vivos, já que os seres vivos no bioma, eles dependem uns dos outros para que possam se manter. Muito bem, tendo definido aqui que o universo, a Terra, os seres vivos e o ser humano em especial possuem complexidade, finalidade, funcionalidade e que tudo está finamente ajustado para que exista vida, se torna necessário explicar por que as coisas são assim. Aparentemente, existem 3 hipóteses possíveis para explicar esse cenário. A primeira hipótese seria a ideia de que as coisas são assim por uma necessidade, ou seja, não poderia ser diferente. Mas essa explicação não parece ser muito razoável. Veja, é perfeitamente possível, tanto do ponto de vista lógico quanto do ponto de vista físico, que o universo fosse totalmente diferente do que é. Ele poderia ter se originado com constantes diferentes e, por conta disso, não ter sido possível se originar vida nesse lugar. Também, o universo poderia ter se originado com as constantes que hoje existem, mas o planeta Terra não possuir as características que hoje possui, e assim não existe vida. Existe um monte de planeta por aí que não tem as características necessárias para que a vida surja. E mesmo que a Terra possuísse as características necessárias para que surgisse vida, essa vida poderia surgir sem as condições que possibilitariam a preservação dessa própria vida e dessas espécies. A verdade é que não há nenhuma razão para pensarmos que outra configuração de universo, de Terra e de seres vivos não poderia ser possível. A que existe hoje e que possibilita vida é apenas uma de infinitas possibilidades. A segunda hipótese é a de que tudo isso ocorreu por acaso. Essa hipótese também não parece ser muito razoável, afinal de contas, ela está trabalhando com algo extremamente improvável. É muito mais fácil que o acaso e a aleatoriedade não gerem condições para a vida. Além disso, não faz muito sentido lógico pensar em funcionalidade e finalidade como sendo frutos do acaso e da aleatoriedade. Esses conceitos são praticamente antagônicos. É muito mais razoável pensar que o acaso e a aleatoriedade apenas geram mais acaso e mais aleatoriedade. Uma possível forma de argumentar contra o que eu estou dizendo seria apelando à seleção natural. A teoria da seleção natural afirma que os indivíduos das espécies que tendem a sobreviver são os mais aptos ou os que se adaptam melhor às adversidades. Em contraponto, aqueles que são menos aptos ou menos adaptados tendem a morrer. E assim, naturalmente, as características dos mais aptos e dos mais adaptados vão sendo repassadas de geração em geração, enquanto que as características dos menos aptos e menos adaptados não são repassadas porque eles morrem. A conclusão da teoria é que, dado algum período de tempo, naturalmente haverá mais indivíduos e mais espécies adaptados às adversidades. Extrapolando isso para todo o universo, a Terra e os seres vivos, a ideia seria dizer que nós só chegamos aqui da forma como estamos após muitos erros, entre aspas. Em outras palavras, após muitas e muitas estruturações aleatórias do universo, da Terra e dos seres vivos que não deram certo. O que não deu certo, no fim das contas, foi descartado por seleção natural, e o que deu certo somos nós, e é por isso que nós estamos aqui. Mas esse argumento possui algumas fragilidades. A primeira e mais óbvia é que a ideia de seleção natural não funciona em relação ao universo. O universo, para ter essas condições de haver vida, precisou ser estruturado de uma determinada maneira desde o seu início. Em outras palavras, ele precisa ter acertado, entre aspas, de cara. Não cabe aqui pensar em um universo que se estrutura e se reestrutura diversas vezes até que gere as condições necessárias para que haja vida.
Em suma, ele se iniciou com as constantes que existem hoje e é por isso que nós estamos aqui. Uma segunda fragilidade é que a teoria da seleção natural não consegue explicar nem a origem da vida, nem a estruturação das vidas para a sua própria preservação, nem por que ou como mutações aleatórias ao longo de bilhões de anos produziram sistemas complexos nos indivíduos e nas espécies, em vez de defeitos e sistemas incompletos que levassem todas as espécies e indivíduos à extinção. Em relação ao primeiro ponto, uma vez que a vida é complexa demais, mesmo as formas mais simples de vida, e uma vez que a aleatoriedade não possui intenção de criar vida, não há nenhuma razão para se pensar que eventos aleatórios inanimados poderiam fazer com que a vida surgisse. Mas ainda que isso acontecesse, nós teríamos o segundo problema. Porque essa vida primordial, essas vidas primordiais, surgiriam com uma estrutura natural voltada para a preservação de sua própria vida e de sua própria espécie. É perfeitamente possível pensar em vidas que surgissem sem essa estruturação, ou seja, elas poderiam necessitar de nutrientes e não se nutrirem, elas poderiam não ter capacidade de se reproduzir, elas poderiam não ter nenhum instinto de sobrevivência. E isso, claro, acarretaria na extinção de todas essas vidas primordiais. Mas ainda que essas vidas surgissem com uma estruturação para a preservação dessas vidas e também das espécies, ainda teríamos o terceiro problema. Por que esperaríamos um número tão gigantesco de mutações benéficas, positivas ao longo de bilhões de anos, que não só tornam os indivíduos e as espécies mais aptas, ou pelo menos grande parte delas, mas ainda possibilitam ao longo desses bilhões de anos que sistemas sejam formados? É verdade, claro, que quem assume que a vida surgiu e se desenvolveu por meio do acaso, trabalha com a ideia de que a maior parte, a maioria esmagadora das espécies e dos indivíduos realmente foi a extinção. E aqueles indivíduos e espécies que sobreviveram foram uma pequena minoria. Ainda assim, não parece haver uma boa razão para pensar que a extinção não seria o destino de todas as espécies e todos os indivíduos. Afinal, estamos falando de mutações ao longo de bilhões de anos. A chance de que haja muito mais mutações maléficas do que benéficas é enorme. E a chance de que mesmo as mutações benéficas não gerem um sistema complexo no futuro também são muito grandes. Afinal, estamos falando de mutações aleatórias e não de alguma coisa que tenha a intenção de gerar sistemas. E se temos um cenário em que o número de mutações maléficas será muito maior e os sistemas complexos demorarão muito a surgir, isso se surgirem, parece razoável que não haverá tempo suficiente para que as espécies e os indivíduos continuem existindo. Por conta dos defeitos e das incompletudes, uma vida que surgisse e se desenvolvesse absolutamente baseada no acaso, provavelmente não duraria muito tempo. Isso não significa, claro, que a teoria da seleção natural seja errada. Na verdade, é bastante óbvio, bastante lógico que os mais aptos e os mais adaptados sobrevivem, enquanto que os menos aptos e os menos adaptados morrem. E, portanto, ao longo do tempo, isso faz com que aqueles que sobreviveram transmitam os seus genes às gerações posteriores, o que faz com que a espécie e os indivíduos posteriores mantenham essa aptidão e essas adaptações. No entanto, essa teoria só serve para explicar o que acontece com as espécies e os indivíduos depois que esses indivíduos já surgiram e já foram estruturados previamente para sobreviverem, preservarem a si mesmos e preservarem a sua própria espécie. Portanto, a hipótese de que as coisas são como são hoje por mero acaso, que a vida existe por mero acaso, não parece fazer sentido. Tendo descartado as duas primeiras hipóteses, sobra uma terceira. Essa hipótese diz que o universo, a Terra, os seres vivos e o ser humano foram criados, projetados, desenvolvidos, desenhados por um ser inteligente, racional e transcendente. Essa hipótese, além de parecer fazer mais sentido que as outras duas,
possui o mérito de ser bastante intuitiva. Quando vemos, por exemplo, um computador, ou um relógio, ou um carro, ou uma geladeira, ou um fogão, não concluímos que aquilo ali surgiu por uma questão de necessidade lógica ou necessidade física, ou que surgiu por acaso. Nós sabemos que aquilo ali foi projetado por alguém. A razão pela qual sabemos isso é porque nós conseguimos ver nesses projetos a aparência de projeto. Nós conseguimos perceber que existe uma inteligência por trás daquilo ali. O fato de que há nesses objetos ou nessas máquinas uma funcionalidade, uma finalidade e um ajuste complexo de diversos componentes demonstra que aquilo ali não poderia surgir por acaso. Podemos inclusive fazer um exercício de raciocínio aqui. Imagine que a NASA conseguisse enviar um foguete para Marte e quando os astronautas descessem no solo marciano, descobrissem um computador. A que conclusão a NASA e também toda a humanidade chegaria? Com certeza de que aquele computador é uma enorme, uma gigantesca evidência de que alguma vida esteve naquele lugar. Afinal de contas, o computador é um projeto inteligente e isso requer um projetista inteligente. Ninguém, com certeza, concluiria que aquele computador simplesmente surgiu por acaso. Portanto, podemos concluir que a ideia de que existe um projetista para o universo, a Terra, os seres vivos e o ser humano é bastante razoável, bastante lógica. É claro, alguém sempre pode apostar no improvável. Algumas pessoas, mesmo diante desses indícios de que existe um projetista para o universo, podem achar mais confortável acreditar na improbabilidade de uma origem, um desenvolvimento, não só do universo, mas de toda a vida, por meio do acaso, por meio de movimentos aleatórios da natureza. Mas não me parece que seja muito racional apostar em coisas extremamente improváveis. Um teste prático que eu gosto de sugerir às pessoas para que elas entendam melhor esse meu ponto é o seguinte: pegue um dado desses de 6 lados e tente conseguir, através do lançamento desse dado, a sequência exata 1, 2, 3, 4, 5, 6. O ouvinte sabe, mesmo antes de fazer esse teste, que isso é extremamente improvável de acontecer. Mas tente mesmo assim fazer o teste. Quanto mais o ouvinte tentar e errar a sequência, mais ficará claro que a aleatoriedade e o acaso não têm condições de formar um projeto tão enorme e complexo quanto é o universo, a Terra e a vida na Terra. Se casualmente é tão improvável que um dado consiga essa sequência de 1 a 6 exatamente, o quão mais improvável não é que todo o universo e toda a vida tenham se originado do nada, por acaso, sem nenhuma intenção, sem nenhuma inteligência por trás. Pois bem, e é nessa hora que, mais uma vez, nós observamos as características desse ser que precisa ter projetado o universo e percebemos que ele é exatamente aquilo que os religiosos chamam de Deus. Trata-se de um ser extremamente inteligente e racional e que, se projetou o universo, evidentemente precisa transcender o universo, o que significa que esse ser tem que ser atemporal, espacial, imaterial e, portanto, eterno. Estamos falando mais uma vez de Deus. Além disso, se esse ser é inteligente e quis criar o universo, então estamos falando de um ser pessoal. Então aqui já temos 2 argumentos para a existência de Deus. O argumento cosmológico, ou melhor dizendo, a família de argumentos cosmológicos, e o argumento teleológico, que na verdade também é uma família de argumentos, embora eu tenha sintetizado todos eles em um só. No próximo episódio, nós vamos ver um pouco sobre os argumentos da moral e da razão, que são 2 argumentos que eu gosto de tratar juntos. E a partir desses 4 argumentos, e talvez algum outro, nós vamos poder concluir com bastante solidez que há um Deus criador de todo o universo, da Terra, dos seres vivos e do ser humano. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero que o ouvinte tenha apreciado o episódio
fique com Deus e até o nosso próximo encontro.